Fala, galera do canal Esporte Midiático. Hoje estamos aqui com o Mário Tilico, esse jogador incrível que rodou o Brasil inteiro, tendo destaque principalmente no São Paulo, no Vasco, no Cruzeiro. É uma honra te receber aqui. Como eu te falei, no WhatsApp, no Insta, sou muito fã do seu trabalho. Muito obrigado por ter aceitado o convite, hein? Um prazer receber você hoje. Ô, Cássio, boa noite. Obrigado aí pelo convite, né? Obrigado aí pelas palavras também aí de carinho. O torcedor, né? Eu sempre tenho assim uma identificação com o torcedor São Paulino. O torcedor São Paulino sempre tem um carinho grande todas as vezes que eu participo de algum evento, né? E a gente fica feliz, né, de ter feito, né, de ter dado grandes alegrias, né, alegrias ao torcedor São Paulino em jogos, em títulos que a gente conseguiu conquistar, né? E realmente ficar para a história do clube, né? Eu acho que são poucos jogadores que conseguem isso nessa nossa profissão e eu, graças a Deus, eu consegui ficar para a história, né, de um grande clube como o São Paulo. Isso aí. Todo mundo sabe que você fez um sucesso muito grande em vários clubes no Brasil, né? Mas eu queria saber como que era o pequeno Tiliquinho. Quando que começou a se interessar por futebol? Onde é que você iniciou seus passos por futebol? A peneira? Você é aí do Rio, né? Conta mais um pouco sobre o seu início no futebol. É verdade, Acácio. Tem muita gente, às vezes, até que... Muitos até pensam que eu sou paulista, né, pelo fato de eu ter jogado 4 anos no São Paulo. E naquele ano, né, de anos 80, né, não existia assim a tecnologia que a gente tem hoje, né? Hoje você sabe qualquer jogador de onde aonde está jogando. Hoje a gente vê qualquer jogo, né, do Brasil, do mundo. Então hoje fica tudo mais fácil. Na época, assim, muita gente, como eu te falei, muita gente até passava desapercebido, não sabia de onde eu era, mas eu sou carioca mesmo, né? Eu iniciei minha carreira toda dentro do Vasco da Gama, até chegar profissional. E aí, quando eu cheguei no profissional, né, a minha geração foi eu, Mazinho, Lira, Romário. Então, eu tive o privilégio até de jogar com um dos melhores atacantes do mundo, né, que foi o Romário. Então, eu tive uma geração boa, forte também. Naquela geração, aqueles anos ali era muito, muito difícil jogar, porque tinha muito jogador de qualidade, jogadores com um potencial incrível, né? Que hoje talvez a gente não está conseguindo ter. E aí eu cheguei no profissional do Vasco, cheguei a jogar alguns jogos pelo profissional, né? Os treinadores foram ali o Joel Santana, eu tive também um período ali o Edu, irmão do Zico, né? Quando ele estava iniciando ali a carreira também de treinador, e também o Antônio Lopes, né? Então, assim, eu tive esses 3 treinadores ali que eu passei na mão deles, mas, assim, era muito jogador bom e difícil de você ter um espaço para jogar, e aí foi quando houve o interesse da minha parte, eu tinha idade de júnior ainda, estava no profissional do Vasco, de sair para poder jogar, né? Porque não adiantava eu ficar num grande clube como o Vasco só por ficar, né? Então eu tinha que sair para tentar seguir aí, conquistar o meu espaço, né? E foi o que aconteceu. Eu, antes de chegar no São Paulo, eu tive uma passagem pelo CSA, onde fui ídolo lá, fui artilheiro lá do campeonato, artilheiro do campeonato, não, artilheiro da equipe. E depois voltei ao Vasco, e aí foi quando eu tive uma passagem para o Náutico, né? Também lá eu tive, graças a Deus, assim, foi muito bem, fui artilheiro do time, ídolo lá, e aí o Náutico me comprou do Vasco, e logo em seguida foi quando houve a compra do São Paulo para mim, da compra do São Paulo com o Náutico para mim chegar no São Paulo. Que legal. E até falando do Vasco, né, que foi o clube que você foi revelado, você ganhou 3 títulos na LEC, que foi o Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Esses títulos para você, nesse início da sua carreira, já sabia que você ia ser um baita jogador que ganharia muitos títulos como você ganhou? Já passava isso na sua mente? Cássio, com toda sinceridade, ainda não, entendeu? Porque quando você vem das categorias de base, né,
hoje o futebol ele mudou um pouquinho, né? Inverteu. Na nossa época, quando a gente vinha da categoria de base, você, para chegar no profissional, você tinha que ser melhor do que está lá jogando. Entendeu? Então, era muito complicado, era muito difícil. E para você ser melhor, mesmo você sendo melhor ou igual, você tinha que ter a oportunidade, né? Chegar um momento ali que o que está jogando abriu um espaço para você. Então, realmente, quando eu cheguei no profissional do Vasco, eu ainda existia uma indefinição, né? Eu não sabia se eu ia realmente conseguir ser um grande jogador. Eu tinha o sonho, né? O sonho nunca ninguém me tirou, que era de chegar ao profissional de um grande clube, como eu cheguei, do Vasco, mas não bastava só de chegar, né? Tu teria que dar continuidade na tua profissão, porque muitos às vezes chegam no profissional, fica ali um pouquinho, daqui a pouco some, e às vezes até alguns encerram a carreira, né? Porque não tem tantas oportunidades para poder jogar. Mas ainda existia sempre aquela dúvida, né? O que pode acontecer? Mas eu sempre pensei positivamente, eu sempre pensei que ia dar certo, né? Eu tive o apoio sempre muito da minha família, da minha família, né? Então, eu sempre pensei positivamente, como eu estou te falando, sempre pensava que ia dar certo. E assim, a coisa deu certo, mas ali naquele momento existia ainda uma grande dúvida do que eu poderia ser ou não. Que legal. Graças a Deus que deu certo, né? Você se tornou muito vitorioso. Como você falou, no Náutico você se destacou com 12 gols no primeiro campeonato. Aí no ano seguinte também 12 gols. E foi um ano muito bom para você, né? Foi tipo, a sua passagem no Náutico para você ficou muito marcado também para o pessoal do Nordeste. E você acha que por isso também que o São Paulo teve interesse em te contratar? Na verdade, Acácio, você é jovem, né? Então, mas a história da tecnologia, você deve saber um pouco. Aqueles anos ali, não tinha muito isso, né? Por exemplo, o torcedor do São Paulo, os torcedores, a gente pouco conhecia os jogadores que jogavam no Nordeste, que jogavam no Sul, né? Porque era uma coisa meia... tu não tinha muito acesso, né? Então, hoje você, por exemplo, hoje você conhece o jogador do Botafogo da Paraíba, você conhece o jogador do Náutico, do Sport, você conhece o jogador do CSA. Então, você tem facilidade de conhecer os jogadores. Naquela época, não. Naquela época, eu era totalmente desconhecido para o futebol da parte do Sudeste, né? Eu era totalmente desconhecido, ninguém conhecia. Tanto é que quando houve a compra do Náutico no meu passe, houve assim, uma cobrança muito grande, né? Houve um impacto muito grande, porque foi uma negociação, foi uma das maiores negociações financeiras naquele ano ali do futebol nacional, né? Eu fui o jogador mais caro do futebol brasileiro naquele momento, né? Então fizeram muitas comparações, com a venda do Zico para o Udinese, que o meu passe foi muito mais caro e ninguém me conhecia, quem era o Tilico, ninguém conhecia. Eu era conhecido no lado ali do Nordeste, que eu já tinha jogado no CSA, fui campeão lá, bicampeão alagoano, fui artilheiro, né? Artilheiro do time. Então, assim, fui para o Náutico. Então, assim, a parte do Nordeste ali, eu já estava começando a ser conhecido por ali. Mas para o Rio de Janeiro, muito pouco, apesar de eu ter jogado no Vasco, mas muito pouco. Para São Paulo, muito pouco. Para o sul do país, muito pouco. E assim vai, entendeu? E quando o São Paulo me comprou, houve uma ligação, né? Porque o Wagner, que foi zagueiro do São Paulo, né, naqueles anos ali de 80, que foi capitão, e o Wagner Basílio, se eu não me engano, ele jogava no Sport, né? E ele foi ídolo no São Paulo também, capitão no São Paulo, na época ali dos títulos que ganharam, e ele jogava no Sport contra mim, no Náutico. E aí, quando houve o interesse do São Paulo, se eu não me engano, o Wagner foi muito importante até. Depois eu conheci ele, né? Eu não conheci o Wagner, conheci lá depois, que ele me chamou na casa dele para exatamente
me colocar essa situação que o São Paulo estava interessado em me contratar. O Cilinho procurou ele e ele de imediato falou, pode contratar que... Ele até brincou com o Cilinho, ele falou, contrata que o homem é uma bala, para marcar o homem. Aí ele ia até me contando, né, como foi, né, que tudo ocorreu, como a coisa se desenhou. E aí foi quando o Cilinho gostava muito de jogador veloz, né, o Miller tinha sido vendido para a Itália. E aí foi quando aconteceu. O São Paulo foi lá com o aval do Cilinho, né, o Cilinho já tinha pedido a minha contratação, e aí o São Paulo foi lá e me contratou. Que legal. Até sobre isso era a próxima pergunta, né? Que como foi a sua chegada ao São Paulo? A euforia foi muito grande por ter esse peso que você falou de ser a contratação mais cara do Brasil, né? Por ter, tipo, sido contratado para substituir o Miller, que era um grande ídolo. Todo mundo foi muito eufórico. Como é que foi a recepção? O pessoal era gente boa ou era tipo mais fechado, mais na dela, por você ainda, como você mesmo falou, não ter sido tão conhecido, sabe? Não, Acácio, houve uma desconfiança muito grande, né? É normal isso até, por parte do torcedor, por parte da direção, eu acho que não, porque quando eles foram me contratar e pelo preço que foi contratado, você precisa saber muito sobre o atleta. E Confiável, até independente da parte profissional, né? A parte pessoal minha, né? Se eu era um profissional, se eu treinava, se eu tinha algum vício, né? Então, o São Paulo, quando me contratou, ele sabia, né, com certeza, o clube, né, pela direção, exatamente sabia quem estava contratando. Agora, se ia dar certo ou não, ninguém tinha, né? Existia uma desconfiança muito grande. Agora, da imprensa, muita desconfiança, do próprio torcedor, porque, cara, o São Paulo trouxe um jogador que pouco se falava, né? Ninguém tinha muito conhecimento, e a cobrança realmente foi muito grande por vários motivos. Pelo valor da minha compra, que foi um valor, financeiramente, foi um valor muito alto, como eu te falei, foi a maior negociação interna, né, do futebol brasileiro. E naquele ano ali teve vendas, ali teve o Zico, se eu não me engano, para a Itália, teve o Sérgio Araújo, que era jogador de seleção, que jogava na mesma posição minha, foi vendido para o Flamengo, se eu não me engano, e eu fui mais caro do que o Sérgio Araújo, que era mais conhecido do que eu. Então, assim, houve uma desconfiança muito grande por parte da imprensa, eu acho que é normal isso, por parte do torcedor também. E assim, a única coisa é que eu fui muito bem tratado dentro de São Paulo desde que eu cheguei. Fui muito bem tratado, me deram todo o apoio, né? E eu cheguei num grande clube, né? Eu cheguei num clube que realmente era diferenciado. E olha que a minha base toda foi dentro de um grande clube como o Vasco da Gama, né? Mas o São Paulo, ele realmente é um dos melhores clubes, talvez, do mundo, né? De estrutura, de tudo. E eu cheguei lá quando realmente foi um impacto grande, né? Pela estrutura, pelo tamanho, né? Até pelo tamanho do estádio, né? O estádio de São Januário é um estádio aconchegante, um estádio grande, né? Mas não como o Morumbi, né? Então foi assim foi um impacto para mim em todos os sentidos, né? Mas graças a Deus assim eu tive um apoio grande dentro do clube por parte da direção, dos conselheiros, do próprio da comissão técnica, que na época o treinador era o Cilinho, dos jogadores. Então, eu tenho que agradecer muito, sou muito grato ao clube, aos dirigentes, porque os meus companheiros da época, que me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei. Que legal. Aí, né, teve mais ou menos uma polêmica, né, no Campeonato Paulista de 89, que, se eu não me engano, foi com o Gilmar, que falou que você tinha jogado a toalha, e você respondeu, vamos ver quem jogou a toalha. Logo depois disso, você começou a jogar pra caramba. Aí você jogou bem contra a Inter de Limeira, fez gol no Guarani, fez gol no Bragantino, que deu título brasileiro pro São Paulo. Foi uma resposta para ele, tipo, e aí, quem que jogou a toalha? Fui decisivo? E qual que foi a sensação de ter ganhado um título também pelo São Paulo, que ficou tão marcado? Cássio, eu lembro disso, né? São detalhes assim que só o torcedor mesmo que acompanha, né? A gente também. E eu lembro disso.
O Gilmar é um cara sensacional, né? Como pessoa, Aham, como profissional. A gente sempre, por coincidência, a gente assim não tinha muita afinidade, né? aham. E só que a gente se dava muito bem, a gente brincava e tal, engraçado. Que o Gilmar é uma pessoa extremamente educada, né? Um cara extremamente educado, fino. E ali naquela época a gente brincava. Aí ele, mas que isso? Tem que ter aí uma linha e assim a gente brincava. Era assim uma coisa, era uma descontração muito grande nossa, né, dos jogadores na concentração no CT, né? E o Gilmar sempre estava brincando com a gente encarnando no Gilmar. E o Gilmar sempre foi um grande profissional, grande pessoa, grande caráter. Até hoje a gente não se fala todo dia, mas a gente de vez em quando troca umas conversas, né? E assim, eu tenho um carinho muito grande. Gilmar é um cara, foi um dos profissionais que realmente eu também tive referências, né, dentro do clube. E o Gilmar sempre foi uma referência pela postura, pelo profissional, pelo caráter dele. E teve um jogo que realmente aconteceu isso. E aí o Gilmar ele comentou, né, sobre isso, ele falou. E aí eu falei, não, joguei a toalha não, então vamos ver agora. Então vamos ver no final, então quem jogou a toalha. E aí foi quando realmente a coisa começou a dar certo, a gente começou a equipe até apresentar um futebol melhor nos jogos. E aí foi quando eu comecei a fazer gols também no Paulista, né? Gol contra o Guarani lá, acho que se eu não me engano foi semifinais, que foi contra o Guarani, um jogo difícil, acho que foi 3-2. Eu fiz, se eu não me engano, o segundo ou o terceiro gol. E aí realmente ali a gente deslanchou ali. E aí no final até a gente brincou e tal, mas a gente sempre se respeitou muito, o Gilmar. Eu sempre tenho um respeito muito grande pelo Gilmar, pelo profissional que ele é, né? O que ele tem, o que ele conquistou, né? Com o São Paulo. Aham. E é uma pessoa realmente sensacional. Mas realmente aconteceu isso. E foi, por exemplo, aí depois você brincou com ele, que foi uma resposta, e aí quem jogou a toalha. E qual que foi a sensação também de ter feito o gol que deu o título para o São Paulo, que, por exemplo, você falou que tem um grande carinho. Eu acho que até os torcedores te param na rua para falar isso, que você fez o gol de um título de Campeonato Brasileiro. Você tem tipo, ideia de quanto o seu gol significa para a história do São Paulo? Cássio, hoje sim, hoje sim. Na época, Aham, como jogador, a gente fica muito feliz porque a gente consegue, né? A gente consegue um título, que é importante, é o objetivo sempre nosso, quando vai para qualquer clube. E a gente fica feliz por ver o torcedor, né? A alegria do torcedor. Então, para mim, foi uma alegria muito grande. Esse gol foi um gol importante para mim, porque, além de ter sido o título, né? Título tão importante, foi um momento que o Tele vinha passando uma situação muito complicada no clube também, né? Muita cobrança, que a gente já tinha perdido um título anterior e sempre aqueles comentários de pé frio, né? Nunca ganha. E eu fiquei feliz porque eu também consegui, junto desse título, né? Dar esse título para um grande treinador, um grande pessoa, um grande nome que ele tem no futebol. E eu consegui também, junto com os companheiros, a gente dar essa alegria para ele, né? E claro, para o torcedor São Paulino. Mas hoje eu consigo ter a dimensão desse gol, né? Do que é esse aham. gol, porque hoje os torcedores eles reconhecem esse gol, esse título como o mais importante, talvez do clube, pelo fato de ali ter dado início uma sequência de grandes títulos que o São Paulo conquistou. E fala um pouco para a gente também depois dessa resenha. Hoje, tudo que você vai fazer de festa, não sei o quê, é tudo filmado. Como é que foi a resenha de vocês lá quando vocês foram campeão brasileiro? O Tele não deixava comemorar de jeito nenhum ou era mais liberado? Aquele dia podia, a bebida, não sei o quê. Como é que foi? Não, nesse dia aí, o Tele ele sempre foi uma referência até para mim como Aham, treinador, né? Atualmente eu trabalho como treinador, então
muita coisa eu aprendi com ele, com o seu Enio Andrade no Cruzeiro, com o próprio Cilinho, Carlos Alberto Silva, muitos treinadores que eu trabalhei, né? E o Tele, ele realmente era extremamente disciplinado, né? Então, indisciplina era tolerância zero com ele. Mas nesse momento aí não, nesse momento ele do título ele liberou, até porque a gente, se eu não me engano, o campeonato iria começar, porque naquele ano eu acho que era inverso, o Campeonato Paulista era no segundo semestre, né? Os campeonatos regionais eram no segundo semestre. Então, a gente teve uma folgazinha ali, e ali, quando o título não tem como, né? Só quando você tem uma outra competição importante logo em seguida, e aí você não tem como comemorar, mas ali não, ali a gente conseguiu comemorar, e comemorando bastante, porque foi um título que marcou, né? Que ficou para a história do clube. Que legal. Aí você foi emprestado para o Cruzeiro, né? E aí um título que marcou bastante foi a Supercopa da Libertadores, né? Que o River tinha ganhado o primeiro jogo de 2-0, aí o segundo jogo, na casa do Cruzeiro, ganhou de 3-0 com 2 gols seu. Imagina essa emoção de, por exemplo, ser o principal da partida, né? Essa partida foi a principal da sua vida, o que você acha? Cássio, foi uma das principais, né? Com toda sinceridade. Porque esse foi um título também muito importante. O Cruzeiro ele vinha, se eu não me engano, de muitos anos sem um título internacional. Se eu não me engano, foi em 75 ou 76. Então, eu acho que tinha 15 ou 16 anos que o Cruzeiro não conquistava um título tão importante, né, internacional. E ali foi um título importante também, como o do São Paulo do Brasileiro foi. Claro que cada um com as suas com as suas importâncias, né? Mas ali foi um jogo também, 100 mil pessoas no estádio. A gente tinha perdido, como você falou, o jogo de 2-0 lá e precisava reverter, né? Precisava 2-0, ia para os pênaltis, ou 3-0, a gente era campeão direto. E realmente a gente fez um grande jogo ali, Deus me abençoou ali naquele jogo. Eu fiz 2 gols ali, os 2 últimos, né? O Ademir fez o primeiro, eu fiz o segundo e fiz o terceiro, que deu o título direto para o clube, um título também muito importante, ficou para a história do clube, né? E ali a mesma coisa, foi uma sequência de títulos que o Cruzeiro também ganhou, né? É uma sequência e ficou para a história, né, do clube, e os torcedores lembram disso e muito, né? Então, assim, a gente fica feliz porque eu sempre tive um sonho como menino, né? Que era de ser jogador de futebol e de chegar em grandes clubes e ganhar títulos, né? Então, eu hoje, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus porque eu consegui. A única coisa que a gente também tinha um sonho, mas nem todos conseguem, era chegar à seleção brasileira, né? A gente quase chegou no momento ali que no São Paulo mesmo, mas aí houve uma situação lá que não foi liberado alguns jogadores do São Paulo, e nessa, a princípio, o que foi comentado é que eu iria, né? Iria eu, Raí, acho que Leonardo, iriam 4 ou 5 jogadores. Mas, enfim, isso não muda nada, né? Para mim não teve problema nenhum, eu não tenho frustração nenhuma de não ter jogado na seleção, mas eu conquistei um sonho, né, que era chegar em grandes clubes, ser campeão em grandes clubes e ficar para a história desses clubes aí que eu passar. E você também teve uma grande identificação com a torcida do Cruzeiro, todo mundo lembra desses gols. Como é que é a sua relação com a torcida cruzeirense? Cássio, muito, muito. É um reconhecimento muito grande que o torcedor cruzeirense tem, né? É um carinho muito grande e é um título, né, que marcou muito, né? Os mais jovens talvez pouco vão saber da história, né, porque não estiveram presentes, mas muitos ali reconhecem isso, né? Enfim, isso não tem como sair
da história do clube, não tem como sair da história do torcedor, do carinho do torcedor. O torcedor até hoje, sempre quando fala desse jogo, o torcedor cruzeirense, ele não tem como não falar meu nome, né? E realmente, assim, a gente fica marcado dentro do coração do torcedor, tanto São Paulino como cruzeirense, como no Fluminense também, né? No próprio Cádiz da Espanha, quando eu fui, eu cheguei lá, o time estava no rebaixamento, eu fui para jogar 14 jogos, fiz 11 gols e salvou o time. Então, hoje também, quando fala Cádiz e fala meu nome, é impressionante lá. Eu tenho aqui sempre o Instagram aqui do clube e tal. É impressionante com o carinho que o torcedor, né? Eles nunca esquecem, né? Que show. Aí você voltou para São Paulo, né? E depois falaram que você teve uma certa briga com o Tele Santana, né? Eu queria saber se é verdade, porque, por exemplo, você chegou com o status de ídolo, fez o gol brasileiro de São Paulo, ganhou a Supercopa jogando muito pelo Cruzeiro. Aí ele falou que queria utilizar você mais no segundo tempo, porque como você falou, você corria demais, jogava muito, e você queria entrar como titular. Essa história aí é verdade ou a mídia é mais que inventa? Não, na verdade foi o seguinte, Acácio. O nosso grupo era muito forte, era muito bom. Quem entrasse para jogar, a gente sabia que ia dar conta do recado. Só que no futebol, o que aconteceu? No início, se eu não me engano, da temporada, eu era titular. Eu jogava, eu vinha jogando. E eu acho que, se eu não me engano, num jogo, véspera de um jogo do Bahia, eu tive uma lesão. Eu estendi o posterior. E aí eu saí do time, entrou o Macedo, que por sinal era um grande jogador também, entrou bem e seguiu. E eu fiquei um bom tempo para me recuperar. Quando eu voltei tranquilo, sabendo que iria voltar na reserva, até porque o Macedo vinha jogando muito bem. Então jogava Macedo e Miller, e, se eu não me engano, acho que o Elivelto jogava. E aí eu voltei no banco sem problema nenhum, até porque o Macedo estava jogando muito bem. E aí eu tinha que esperar o momento certo para poder retornar e tentar buscar aí a titularidade, né? Só que nisso eu vim entrando nos jogos, eu vim entrando bem nos jogos, em alguns jogos eu vim entrando, fazendo gols e tal. E nisso eu sempre vinha conversando com o Tele sempre conversava comigo: Mário, tu tem entrado bem nos jogos, tu é um jogador importante, tal. Independente de tu estar jogando ou não, mas você é importante. Mas eu sempre falava para ele, professor, o senhor pode contar comigo, não tem problema não, mas eu vou aguardar a minha oportunidade quando tiver. E aí surgiu o jogo que ia ser contra o Atlético Mineiro, lá semifinais, que inclusive eu fiz até o gol lá em Belo Horizonte. Foi as semifinais, aí nesse jogo o Miller machucou na semana. E aí, quando o Miller machucou, eu falei, bom, agora que eu vou ter minha oportunidade. O Macedo jogava tanto de ponta como de centroavante ali, um falso centroavante, e a gente não tinha o centroavante, se eu não me engano, ali. Não tinha um jogador daquela posição. E aí, naquele momento, eu falei, bom, agora é a minha oportunidade, né? Mas hoje eu trabalho como treinador, e aí eu vou te dizer assim, cabeça de treinador é uma coisa que é instável, né? Então, hoje, mais velho um pouco, eu entendo um pouco a situação do Tele naquele momento, mas eu era jovem, né? Então, a gente jovem, às vezes, a gente comete alguns erros que só o tempo ele vai nos amadurecer para a gente poder, de repente, tomar uma atitude diferente. Mas, enfim, quando aconteceu isso, nós fomos fazer um coletivo para preparar para o jogo em Belo Horizonte, que era as semifinais do Brasileiro. E aí, na hora de escalar o time ali, eu achava que eu ia ter oportunidade, como ele vinha falando comigo, que era para mim esperar o momento. E aí, naquele momento ali, ele botou um outro jogador, ele botou um outro meia. Na verdade, foi até o Flávio que entrou no treino, que o Flávio até é meu amigo, é um irmão, é meu compadre até hoje. Né? Eu sou padrinho do filho dele. Então, não tinha nada a ver com o jogador, né? Porque eu tinha essa afinidade com o Flávio, então eu poderia até ficar quieto, mas não tinha nada a ver com o Flávio ou com qualquer outro que entrasse. O que tinha a ver era que a situação era uma oportunidade de um atacante jogar
e eu vim entrando bem, e eu achava que era a oportunidade que eu tinha, senão eu não ia ter. Ué. E aí, naquele momento, a gente foi para o treino coletivo e, enfim, eu saí do treino, entendeu? Eu saí do treino, aí depois eu conversei com ele e tal, aí eu expliquei para ele a situação, até pedi desculpa para ele, né? Pedi desculpa para ele pelo a minha atitude, né? Eu pedi desculpa para ele e tudo. Só que, enfim, ele, beleza, Mário, não tem problema, a direção estava com a gente, o capitão era o Raí, estava junto, não teve problema nenhum. E aí nós fizemos um outro treino no dia na véspera do jogo, e aí eu entrei como titular. Ele me colocou como titular, ele optou, eu já tinha dito a ele, o professor Tele, se o senhor me precisar na reserva, não tem problema não. Eu vou tranquilo, se o senhor precisar de eu entrar, eu vou entrar e vou tentar fazer o melhor. Agora, o senhor é que decide, o senhor é o treinador, o senhor é que vai escalar. Sendo que aí, de repente, ele pensou um pouco mais devido a como ele ia jogar, e aí, na véspera do jogo, nós fizemos um coletivo para viajar, e aí ele me colocou como titular, e aí eu fui para o jogo, entrei como titular e fiz o gol, né? Até fiz o gol lá contra o Atlético, foi 1-1, nós fizemos 1-0, fiz até o gol, e aí eles empataram e nós viemos para o jogo no Morumbi, acho que foi 0-0, e aí nós passamos, que a vantagem acho que do empate era nossa. E aí fomos para a final contra o Bragantino. E isso não foi discussão, não foi falta de respeito, até porque eu respeitava muito o Tele, eu tenho um respeito, eu tinha, né? Quando nós jogamos juntos, eu tinha um respeito por ele muito grande, então não houve discussão, até porque o Tele já tinha uma certa idade, eu também, então existe um critério até de educação, né? Então não houve discussão, não houve nada, eu só coloquei para ele que pensava que iria ter oportunidade, não tive e fiquei chateado naquele momento, mas errei, pedi desculpa a ele. Enfim, fomos para o jogo, fizemos 1-1 lá e voltamos. E aí surgiu tudo, né? O gol do título, tal. Eu fui para o Cruzeiro, fui bem lá, ídolo lá, fiz o gol da final, voltei. Só que existia um comentário que todo mundo sabe, que muita gente até comenta, até alguns torcedores comentam, que às vezes o Tele guardava muita mágoa nessas coisas assim, né? Então eu não sei se ele ficou com alguma restrição sobre o que aconteceu, sobre essa situação e enfim. Mas quando eu voltei, nada, o meu contrato acabou, eu estava sem contrato no São Paulo, né? Mas eu também, tudo quando você amadurece, né? Por exemplo, se fosse hoje, quando eu voltei, eu conversaria de novo com o Tele, entendeu? Eu iria sentar com ele, professor, estou voltando, se o senhor gostaria muito de ficar aqui, de continuar no clube, no São Paulo, independente de jogar, de ser titular ou não, o senhor pode contar comigo, mas eu quero ficar, né? Mas também existia uma possibilidade de eu ir para fora do país, né? Para a Espanha. Então, eu voltei, estava sem contrato, eu fiquei aguardando. O clube conversou comigo, mas a gente não tinha acertado o contrato. E nesse meio aí surgiu o negócio um clube da Europa, que seria para mim jogar no Campeonato Espanhol, que foi o Cádiz que me pegou, né? Foi em fevereiro, já estava finalizando a temporada, o Cádiz disputava a primeira divisão do Campeonato Espanhol e o Cádiz estava como eu te falei, o Cádiz estava na zona de rebaixamento e faltavam 14 jogos, eu cheguei lá, fiz 11 gols, e aí também um clube que eu marquei, fui ídolo lá, todo mundo hoje ainda fala, lembra, no clube, o próprio clube, o site do clube lá coloca, né, os ídolos lá, a bandeirinha do Brasil, então assim, aconteceu isso tudo. Eu também não sei se por exemplo, se eu fico no São Paulo, se aconteceria tudo o que aconteceu. Então, a gente também não sei se seria o ideal. Então, assim, aconteceu dessa forma, né? Mas, com certeza, se eu pudesse ficar, com certeza eu gostaria de ficar, porque o São Paulo tem uma identificação muito grande e tem um carinho muito grande pelo clube. Que legal. Aí você saiu de São Paulo e, como você mesmo disse, fez um sucesso muito grande no Cádiz, que o pessoal te manda mensagem. E você também jogou no Atlético de Madrid, né? Qual que foi a sensação de ir para a Espanha
jogar em um país diferente, a cultura ela é diferente, você se adaptou rápido. Você, tipo, se animou muito com a oportunidade de jogar na Europa? Não, a oportunidade, Acácio, foi muito boa. Quando apareceu, né, eu estava sem contrato no São Paulo, e aí surgiu, era um sonho também de todo atleta jogar na Europa, né? E Aham. naqueles anos 80, 80 e pouco para trás, você para jogar na Europa, era muito difícil você ir para lá. Você tinha que ter jogado até em seleção brasileira, entendeu? Para poder ter um handicap para nego te contratar. Mas como eu tinha me destacado num grande clube como São Paulo, mundialmente é conhecido, houve esse interesse do clube lá, e aí o Cádiz me contratou, né? Para mim, ia ser uma experiência, né, única, né, a primeira experiência que eu teria para sair do país, mas eu já, Aham. assim, com a minha família, eu conversei com a minha esposa, eu já estava com meu filho pequeno, e aí a gente aceitou e nós fomos. Né? Fomos muito bem recebidos na Espanha, pela direção do Cádiz, pelos torcedores do Cádiz na época. E enfim, os primeiros 3 meses foi difícil. Os primeiros 3 meses eu tive vontade de vir embora, de largar tudo e vir embora com a minha esposa, com meu filho, e até porque já tinha recebido uma parte do dinheiro na mão, né? Então eu tinha recebido uns dólares na mão, eles me adiantaram um bom dinheiro lá, e enfim. Mas eu sempre conversava muito com o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha estava no Real Madrid. Então, na época, nós jogamos muito junto, jogamos junto no São Paulo, e aí a gente tinha uma amizade boa. A minha esposa conhecia a esposa do Ricardo, então a gente se dava muito bem. E quando eu fui para lá, o Ricardo já estava no Real Madrid. E aí eu comecei a falar, a gente falava por telefone, não tinha negócio de celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E aí eu sempre ligava, e eu lembro que uma vez eu liguei para o Ricardo, falei, pô, Ricardo, caramba, tá fogo, tá difícil. E clube pequeno, né, Cássio? Hoje eu vejo o Cádiz, às vezes, aqui no Instagram, que eles me mandam as notícias. Pô, cara, hoje eu vejo o estádio do Cádiz lá, é outro mundo, entendeu? Só que na época Aham. era um estádio bem acanhado, era um estádio bem confortável, parecido assim com o São Januário, né? Muito confortável, muito aconchegante. Mas, assim, era um time com muitas dificuldades, né? Dificuldades assim, não era um time que tinha todo o dinheiro que os times que disputavam o campeonato espanhol tinham. Até as cotas eram menores, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que os primeiros 3 meses foi muito difícil, mas depois eu dei uma engrenada, comecei a jogar, comecei a fazer gol. O início foi muito difícil para mim, entendeu? Para adaptação de jogar, né? Para jogar, não adaptação de Aham. alimentação, porque alimentação fora de série, comida muito boa, come o melhor, está sempre comendo o que é melhor do mundo, né? No caso. Então, alimentação muito boa, nada. Eu tive problema no clube com o atleta, não tive nada. Tive um apoio muito grande do treinador na época, do Ramon Blanco, tive um apoio muito grande dos atletas que jogaram comigo lá. E, enfim, aí a história foi a que eu já falei, né? Em 14 jogos o time estava caindo quando eu cheguei lá. Em 14 jogos eu fiz 11 gols e o time se salvou. Na verdade, o Cádiz é um time que jogava, agora atualmente subiu agora. O Cádiz subiu de novo agora. Eu estive acompanhando, subiram agora. Mas o time era um time que jogava só a liga para não cair. Né? Não Se tinha manter, né? ambição nenhuma. Não tinha ambição nenhuma. A única ambição era não sair da primeira divisão. E naquele ano a gente conseguiu, eu, graças a Deus, consegui, junto com os companheiros, entregar o time na primeira divisão. Né? E aí a gente se tornou ídolo lá para o clube, porque o torcedor ele tem um objetivo, né? Ele não tem o objetivo de ser campeão, que é muito difícil. Aham. O objetivo deles sempre é ter o clube na primeira divisão. E isso nós conquistamos, foi uma festa na cidade. Nós jogamos fora depois, e quando voltamos, para entrar na cidade, foi uma festa como se fosse um campeonato, um título de campeonato. Foi impressionante. Impressionante. E dali foi quando chamou a atenção do Atlético de Madrid,
que inclusive o Atlético de Madrid, eu fiz gol contra o Atlético de Madrid, jogando pelo Cádiz, perdemos de 6-1, eu acho. Mas o gol foi meu. E aí, nisso, o Ricardo foi muito importante, porque eu lembro que uma vez eu liguei para o Ricardo e falei: Ricardo, não dá não, vou embora, irmão. Vou embora, cara, tá muito complicado, tá muito difícil. O time, cara, é muita diferença, o time é muito fraco, nós temos muita dificuldade nos jogos e tal. E aí ele falou, nosso time era muito limitado, né? Porque não tem muito dinheiro para contratar, então eles contratavam um ou outro jogador assim para tentar, no final da temporada, né, ser o salvador da pátria, né? Foi o que aconteceu. O presidente Irigoyen, que hoje é falecido, sensacional, um presidente que inclusive queria me contratar, eles iriam me comprar do São Paulo, só que o São Paulo pediu um valor que eles não tiveram condições. E aí veio o Atlético de Madrid e comprou. Mas nesse período aí que eu tive muita dificuldade, eu liguei para o Ricardo e falei: Ricardo, não dá, irmão, vou embora. Tal. Ele falou: Mário, deixa de ser burro. Tu vai para o Brasil fazer o quê? Fica aí, cara, aguenta, tal. Eu lembro disso como se fosse ontem. A gente conversou isso várias. A gente falava muito no telefone. Mas isso foi uma das conversas nossas que eu guardei muito, né? Foi um divisor de águas, né, ali. E aí eu aguentei um pouquinho mais e aí foi quando a coisa engrenou. Que legal. Aí você voltou pro Brasil, né? Jogou no Fluminense, voltou pro Cruzeiro, que você também é ídolo. Você voltou pro Brasil, você acha, com um peso maior, sendo bem mais respeitado, por ter salvado o Cádiz, feito gol do título brasileiro de São Paulo, campeão com o Cruzeiro. Você acha que você voltou com um valor maior no futebol? O que aconteceu? Eu no Atlético de Madrid, Cássio, eu joguei pouco, entendeu? Porque eu tive lesões lá, entendeu? Então, assim, eu tive algumas lesões e isso me atrapalhou muito na minha caminhada. E eu joguei na Europa numa época que, quando você chegava lá como contratado, tu tinha que fazer a diferença. Hoje eu vejo futebol, às vezes o jogador vai para a Europa e fica no banco. Na minha época, o jogador eles costumam dizer internacional, né? Porque tu vem de fora. O jogador que vem contratado na Europa, tu tem que jogar, rapaz. A não ser times como Barcelona, que aí contrata jogadores de ponta. Tu tem 20 jogadores de ponta, entendeu? Jogadores 20 jogadores que é para ser titular. Aí é outra coisa. Aí vai um ou outro ficar no banco e tem que ficar mesmo, porque só tem fera, pô. Entendeu? Agora, quando você vai para uma equipe média, pequena na Europa, ou até terceira força, quarta força, né? Do campeonato lá do país que você tiver, na minha época, tu tinha que jogar e fazer a diferença. Se tu não fizesse, ele te manda embora, pô. Sabe por quê? Porque ele não pode, porque contava com estrangeiro, pô. Entendeu? Agora é mais fácil, então. Então, hoje, tu vê, jogador às vezes sai daqui e vai ficar no banco de um time médio na Europa. Entendeu? E fica lá, às vezes, 2 anos. Na minha geração, não, o cara te manda embora, pô. O cara te mandava embora. Tu tinha que jogar, pô. Entendeu? E foi o que aconteceu no Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid eu joguei pouco e tinha aquele negócio de só podia jogar 3 estrangeiros, entendeu? Então, assim, já era mais complicado. E chegou uma hora que, quando eu me recuperei, e aí eu já estava jogando, inclusive eu joguei até um jogo se eu não me engano, não sei se foi da UEFA ou foi da Champions, alguma coisa assim, foi contra o OFF Creta, até da Grécia. Eu joguei, mas, assim, já não estava com um clima muito bom, entendeu? Para ficar no clube e tal. E aí foi quando eu fiz um acerto. Eu tinha 2 anos de contrato mais, aí eu abri mão de alguma coisa, tal, eu fiz um acerto, comprei meu passe e vim embora para o Fluminense. Entendeu? Só que quando eu cheguei no Fluminense, não tinha, por exemplo, hoje você senta na tua TV, a gente vê jogos turcos, campeonato turco, tu vê campeonato espanhol, a espanhol tu vê como se estivesse vendo aqui brasileiro, do lado, como se fosse um jogo brasileiro, né? Você campeonato alemão. Então, naqueles anos,
você não via, não tinha. Eu lembro que naqueles anos 80, 90, a gente via muito jogo da Itália, que era Bandeirantes que cobria e comprava os jogos da Itália, né? Porque jogava Maradona, jogava Careca, que foi de São Paulo, entendeu? Jogava o Zico. Então, a gente aqui no Brasil só via jogo da Itália. Se você conversar com o pessoal de outra geração, lá da minha idade, 55 anos, 60, 70 anos, tu vai ver que eles vão, não, a gente via muito jogo italiano, entendeu? Hoje, você conhece os times da Espanha. Por quê? Você hoje bota na ESPN, bota no Fox, bota tudo, tu vê jogo rapidinho na tua TV. Então, não tinha muito esse conhecimento que tem hoje. Então, quando eu vim da Espanha, mesmo eu tendo feito muitos gols no Cádiz e ter jogado no Atlético de Madrid, ainda não tinha um reconhecimento do que eu fiz no Cádiz. No Atlético de Madrid, menos. Entendeu? Mas quando eu vim com o status de Atlético de Madrid e São Paulo. E Cruzeiro, entendeu? Esses clubes aqui realmente pesam no meu currículo aí, porque foram clubes que o próprio Fluminense, que eu passei depois, Cruzeiro, São Paulo, entendeu? E guardando as devidas proporções, os estados, né? Por exemplo, o Náutico é um time grande de Pernambuco, é um time respeitado, né? Em âmbito nacional, tudo bem, em âmbito nacional é um time pequeno, né? Agora, CSA, para o estado de Alagoas, é um time grande. Então, assim, eu passei por times grandes, né? E consegui, né, ficar na história desses clubes. Mas, realmente, quando eu cheguei no Fluminense, sempre o status mais forte foi Atlético de Madrid, foi o próprio Cádiz, que eu passei, fui artilheiro lá, e São Paulo, Cruzeiro, entendeu? Que os clubes que realmente marcaram, né? E são times mundialmente conhecidos. Aí depois você foi para Portugal, jogou no México, aí foi campeão do Campeonato Português também, né? E você jogou também, além disso, em vários times no Al Ittihad, né? Qual desses clubes do México, de Portugal, no Al Ittihad, você acha que você teve mais identificação? O que aconteceu? Eu em Portugal, no momento que eu estava muito bem, eu me lesionei. Eu tive um estiramento muito forte, entendeu? No adutor até. E o adutor é uma lesão que o atleta que tem lesão em adutor, ele é fogo, é complicado a volta, né? Demora muito. Que é um músculo que é muito sensível, né? Então, para recuperar e você voltar, e quando você volta curado, você volta jogando com dor ainda, na hora de bater na bola, na hora de correr, né? Então, o que aconteceu? Eu tive um momento muito bom em Portugal, e aí foi quando eu tive a lesão, e aí quando eu voltei, eu já não voltei com aquela mesma... 100%, né? Com o mesmo nível, né, que eu vinha jogando, devido a essa situação que eu te falei, de dor, tu joga com dor, tu joga com medo de aquilo estourar de novo, que aquilo pode arrebentar, e aí é cirurgia. E, enfim, aí eu vim, me recuperei, né, vim para o Brasil, me recuperei, aí eu tive uma passagem que também foi muito curta na Arábia Saudita e no México, né? No México, eu joguei no México no León, que era o time até do Tita. O Tita foi um dos... o Tita jogava ainda, né? E o Tita foi importante até na minha contratação, que foi um dos responsáveis até para a minha contratação. O Tita é ídolo em León, né? Ídolo lá, foi, se eu não me engano, campeão lá, fez muitos gols lá. E aí, na época, o Tita me indicou. E eu não conhecia o Tita nem nada, né? Eu vim conhecer o Tita realmente lá no México, uma pessoa sensacional também, um cara que eu tenho uma amizade, um respeito muito grande. E no Ittihad, na Arábia, foi curto também, porque eu cheguei lá, já estava no final do campeonato, né? Mas peguei lá um time meio bagunçado, estava um clube meio complicado, né? Hoje acho que está melhor, mas eu cheguei lá, muito problema de grupo, né? E aí a coisa não andou, entendeu? Mas foi experiências boas, assim, né? Foi culturas diferentes,
né? Mas depois foi quando eu retornei para o Brasil, aí eu já não saí mais. Aí também você voltou para o Brasil, né? Onde foi campeão da Copa do Brasil pelo Juventude, né? Se eu não me engano, acho que foi em 99. 1999, né? 99. 99. E foi muito emocionante para você, porque o Juventude na época não era um time tão conhecido, né? Igual os outros que você jogou, São Paulo, Cruzeiro. Para você foi uma emoção diferente, ser campeão novamente, porque onde você passa a ser campeão, pô, aí se fica fácil, né? Não, Cássio, ali foi realmente uma experiência diferente. Ali eu tive uma Aham, experiência diferente de todos os títulos que eu conquistei, né, que eu ganhei. Por quê? Porque quando eu cheguei no Juventude, eu cheguei já com 35 para 36 anos, se eu não me engano, e eu já estava me preparando para parar de jogar futebol. Então, quando eu cheguei no Juventude, o Juventude tinha uma força muito grande, porque ele tinha um patrocínio forte que era a Parmalat. Então, eu aham, cheguei no Juventude, era um grupo sensacional, um grupo fortíssimo, e de um grupo que a maioria dos atletas que estava nesse grupo foram jogadores que passaram por time grande, entendeu? Então, eram jogadores que estavam preparados ali para jogar e conquistar um título, né? Então, nosso time era muito bom. E o treinador, ele foi meu treinador no Náutico, que foi o Valmir Louruz, né? E foi ele que cara, pediu a que minha legal. contratação. Foi ele que, inclusive, pediu a minha contratação, mesmo eu já com 35 anos. E aí ele Aham, pediu a minha contratação, eu fui contratado em março, se eu não me engano, em março. E aí eu cheguei no clube, lá foi muito bem recebido também. E também é um clube que eu tenho uma referência muito grande com os torcedores, né? A gente é ídolo lá pelo o título, né, que nós conquistamos. Não sei se isso pode acontecer, né, em algum tempo para frente, porque é muito difícil você ganhar uma Copa do Brasil. Mas o Juventude é um clube que eu vejo como grande, né, apesar de que aham. muitos vê pequeno, mas eu sempre vi como grande. Talvez por isso que, na época, todos nós víamos o Juventude como grande. Talvez por isso que a gente foi campeão. E pode ser que o Juventude consiga chegar, mas eu acho que vai ser muito difícil, porque é um título que, para se vencer, é complicado. Porque tu joga contra grandes equipes e é Aham. mata-mata. Mas, enfim, o Juventude, por ser um time com uma grande estrutura que tem, um time bem respeitado no Rio Grande do Sul, e é uma das forças ali, né? Vindo depois de Grêmio e Inter. O Juventude é uma terceira força, é um clube que já conquistou títulos gaúcho, então é um tipo que é um clube que é bem respeitado. Mas enfim, foi um título diferente porque no ano Aham. seguinte eu encerrei carreira, entendeu, Acácio? Foi o último caldo da laranja ali. Que show. Aí, você até mesmo comentou durante a entrevista, né? Você passou um tempo como auxiliar técnico e hoje é treinador, né? E já foi treinador de vários clubes. Fala um pouco dessa sua experiência como treinador, dos clubes que você já treinou. Se eu não me engano, você já treinou também no time da Arábia, não foi? Eu tive, na verdade, quando eu encerrei carreira, Cássio, foi exatamente ali depois do Juventude, né? Nós ganhamos Aham, aquele título ali, e ali o próprio Juventude já não queria que eu fosse embora, né? Eles ali mesmo, a direção, eles fizeram uma proposta para mim continuar no clube, mas já para mim continuar já com outro, já iniciando uma outra carreira, que eles queriam que eu ficasse já aham, como auxiliar técnico do clube. Exatamente com o Valmir Louruz, que eu tinha uma identificação muito grande, né? Um carinho muito grande, porque foi meu treinador, nós conquistamos títulos e tudo. Só que naquele momento eu não aceitei porque eu não estava preparado ainda, entendeu? Eu não aham, estava com a cabeça ainda preparada. Coisa que aconteceu no ano seguinte, né? No ano seguinte eu encerrei carreira e logo em seguida eu já comecei a trabalhar como assistente técnico e aí inclusive trabalhei com o próprio Valmir depois, Valmir Louruz. Quando eu fui para a Arábia Saudita, eu fui como auxiliar técnico dele, né? No Al Ahly, que era o clube da mesma cidade que eu joguei, que era o Jeddah, né? Na Arábia Saudita.
E a gente trabalhou lá, fizemos um trabalho bom lá, e depois eu voltei e trabalhei em alguns clubes como auxiliar técnico, né? E aí, em 2009 para cá, eu já iniciei trabalhando já como treinador e devagarinho estamos indo, né? Que não é fácil. E tem algum time que você ainda pretende treinar na sua carreira, que é um objetivo? Ou não? Olha, a gente sempre tem sonhos, né, Cássio? Uhum. Sonho a gente tem, é uma coisa que isso ninguém pode tirar da gente, né, de todos nós. E eu tenho um sonho. Eu sei que não é fácil, mas eu tenho um sonho de ainda trabalhar nesses clubes que eu tenho uma referência muito grande, que eu tenho uma referência tanto com o clube como os torcedores, um carinho grande que os torcedores têm, que é o próprio São Paulo, o próprio Cruzeiro, Juventude, né, o próprio Fluminense. Então, eu estou trabalhando, né, venho trabalhando, venho me preparando, né, porque você ser jogador de futebol e ser treinador é uma coisa muito, muito distante. É muito diferente, entendeu? Então, é em todos os sentidos, comportamento, de atitude, de decisões que você tem que tomar, de postura. Então, é uma coisa que é muito diferente. Mas eu, assim, graças a Deus, no início da minha carreira, eu me preparei, né? Me preparei para ser Uhum. treinador, porque não basta tu ter sido jogador para ser treinador, é uma diferença muito grande. Existem algumas coisas que é totalmente diferente de tu ser atleta. E aí eu me preparei e hoje realmente eu estou preparado para qualquer oportunidade, com toda sinceridade, entendeu? Então eu tenho um sonho de, claro que em algum momento ter uma oportunidade de trabalhar dentro do São Paulo, dentro do Cruzeiro, dentro do Fluminense, dentro do Juventude, né? Porque são clubes aqui no Brasil, né? São clubes que eu tenho uma identificação muito grande com os torcedores, né? E faço parte da história do clube, né? Então, esse é um dos sonhos, mas vamos aguardar, né? Vamos trabalhar para isso. E, o que você diria para as pessoas que querem se tornar profissionais e que desistem dos seus sonhos fácil? E você, como que é um cara batalhador que conseguiu chegar lá, foi campeão por diversos clubes, qual o conselho que você tem que dar para esse pessoal mais novo, tanto no esporte quanto fora dele? Tem uma palavra que eu aprendi, né, Acácio? E ele serve, como você falou, ele serve para qualquer área de trabalho, Uhum. né? Para qualquer área. É perseverar. Você sempre acreditar no teu sonho e por mais que alguém te desanime no meio do caminho, tu não tem condição, tu não consegue, não dá, é difícil, você sempre tem que acreditar e perseverar, que uma hora a coisa acontece. Uma hora Deus abre a porta, né? E tem um ditado, né? Tem um ditado, não, faz parte de uma palavra da Bíblia, né? Que diz que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Então, a gente Legal. sempre tem que ser temente a Deus, né? Sempre estar com a esperança em Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Fazer a Uhum. nossa parte, ir lá, comunicar, falar, trabalhar, tentar colocar o nome e tal, tentar contato com alguém, colocar currículo, né? Isso tudo é a nossa parte, a gente tem que fazer. E a outra a gente tem que aguardar em Deus, pedir a Deus, porque na hora certa, quando ele abre a porta, pode ser até a porta é impossível. Ele abre e aí ninguém fecha. Que legal. Agora a gente vai passar por umas perguntinhas que pode ser as respostas bem mais rápidas, beleza? É o quadro das Certo, perguntas certo. express. Um jogo memorável do São Paulo. É o título de 91, contra o Bragantino, no Morumbi. Qual que foi o jogador mais fera que já jogou ao seu lado? Olha, jogador assim, mais diferenciado que eu vi. Eu tive bons Uhum. jogadores, grandes jogadores do meu lado. Mas por eu ter jogado na Europa, eu vi um jogador que era fora de série, o Schuster, o volante que tinha, impressionante. Alemão, né? Show. Jogava na seleção alemã e tudo. Uhum. Maior conquista da sua carreira. Essa é para complicar, hein? Caramba, aí é complicado, né, Cássio? É Quer pular? conquista, Quer pular? né? Pode pular. Pula essa, pula essa. Não,
Não, eu vou te dar uma resposta assim. A maior conquista, as conquistas mais importantes, todas essas que eu conquistei, né? É diferente. Uma é diferente da outra, né? Mas todas são importantes, né, cara? Que legal. Maior ídolo que você tem dentro do esporte? Eu tinha um sonho, gostava muito de futebol e eu era flamenguista, o Zico. Uhum. Uma inspiração profissional? Como? Uma inspiração profissional? Tele Santana. Caramba, legal. Maior clássico do futebol, na sua opinião? Maior clássico? Caramba, outra Cássio, essa. Mas qualquer estado? Pode ser qualquer Bom, estado. pô, São Paulo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Vasco, né? São sempre Palmeiras e Corinthians, são clássicos aí que são diferenciados, né? Que legal. Agora saindo um pouco mais, qual o seu filme favorito? Filme favorito? Ei, rapaz, tem um. Vamos lá, Gladiador. Comida favorita? Comida favorita, lasanha. O que gosta de fazer quando não tem nada a ver com o esporte, não tá nada relacionado ao esporte? Eu gosto de estar em casa com a minha família, com meus filhos. Com a minha neta, a minha esposa agora até me lembrou, minha neta também. Só que a minha neta não mora comigo, né? E para encerrar, Tilico, defina Mário Tilico. Rapaz, como é que eu vou definir a pessoa que, assim, uma pessoa do bem. Tilico, espero que você tenha gostado da entrevista. Gostei demais. Você é uma pessoa muito simpática, muito alegre. Já te admirava como jogador, campeão pelo São Paulo. Eu já dei uma entregada pelo quadro ali, né? Deu para perceber que eu sou São Paulino demais. Mas quero te agradecer demais. Eu tenho uma grande admiração por você. Meu pai, então, quando eu falei que tinha conseguido você tinha me respondido no Instagram que conseguiria, também ficou feliz demais, ficou me apoiando. Quero agradecer pela oportunidade de te entrevistar, que você consiga muito sucesso na sua carreira de técnico. E a gente tem que marcar uma hora para eu te entrevistar ao vivo, pô. Eu na coletiva de imprensa e você lá como técnico, pô. Muito obrigado, Chico. Tá bom, Acácio. Obrigado a você aí, a oportunidade, né, da gente estar falando. Obrigado também aí pelas palavras, pelo carinho. Manda um abraço pro teu pai aí. E uma vez, uma vez não, agora há pouco tempo, numa live, eu falei, Acácio, que assim, eu respeito muito o torcedor são paulino, todos, né? E mais os mais jovens, entendeu? Porque vocês não viram a gente jogar, vocês só conhecem a história, né? E vocês têm um carinho pela gente. Então, eu tenho um respeito muito grande por vocês, mais jovens, por todo o torcedor são paulino, né? Porque eu tenho uma identificação muito grande. E, assim, quando precisar, estarei aqui à disposição sempre de você, independente de quem quer que seja, né? Torcedor do São Paulo, eu atendo do Cruzeiro, do Fluminense, qualquer um desses clubes que eu passei, que os torcedores têm um carinho, eu irei estar atendendo a vocês sem problema nenhum. Que show. Muito obrigado novamente, Tilico. Rapaziada, se inscreva no meu canal, me siga no Insta, siga meu editor João. Muito obrigado, rapaziada. Gostei demais dessa entrevista. Repetindo, ative o sininho, deixe no comentário se você gostou. Muito obrigado, Mário Tilico. Abraços, irmão. Todo sucesso e boa sorte. Obrigado aí a todos aí. Um abraço a todos aí, a todos que estão aí acompanhando também.